Vou chamar agora a Priscila Yazbek para a gente também falar sobre essas conexões com o conflito. Obrigada por enquanto, Débora. Para falar sobre os franceses, que aliás, se a gente fosse falar sobre essa relação comercial, né, Yazbek, a gente teria muito a dizer sobre o pé no freio, né, daquelas parcerias com o Mercosul, União Europeia e tudo mais. Mas o foco agora é outro, é que eu já lembrei que também tem toda essa andança. O mundo tem observado, minha querida, com muita atenção os próximos passos da guerra. E lógico também, essas grandes potências tentando se colocar como mediadores, né? Até que ponto eles conseguem assumir esse protagonismo? O presidente francês pediu a Israel, e é isso, que Yazbek vem contar pra gente, que evite qualquer nova escalada no Oriente Médio. Nos conte então, por favor, Yazbek, muito importante o posicionamento de Emmanuel Macron. Exatamente, Elisa, bom dia mais uma vez a todos que nos acompanham. Para contextualizar o que está acontecendo, basicamente as grandes potências do mundo estão tentando de toda forma evitar uma escalada da guerra, uma escalada da tensão na região, já que essas grandes potências não estão conseguindo nem ao menos apoiar outras duas guerras que já estão acontecendo, a guerra na Ucrânia e a guerra em Gaza. A gente já vinha falando já há alguns meses sobre a fadiga dessas grandes potências e também a cobrança de suas populações por causa dos recursos bilionários que já foram gastos tanto com a guerra na Ucrânia quanto com a guerra em Gaza, com apoio tanto à Ucrânia quanto a Israel, e as grandes potências então não aguentariam talvez uma guerra ainda em proporções maiores. É por isso que todos os apelos são feitos para que não haja uma escalada da tensão. O presidente francês Emmanuel Macron falou pela primeira vez de forma ampla sobre o ataque do Irã que aconteceu na noite do sábado para o domingo. Ele deu uma entrevista à BFM, que é uma afiliada da CNN aqui na França. Ele disse que a França interceptou mísseis e drones a pedido da Jordânia. Falou que foi uma intervenção de proteção e de defesa rigorosa, lembrando que a França tem uma base aérea na Jordânia. Ele também falou que essa ação de interceptação foi feita em apoio a Israel, mas que os iranianos violaram o espaço aéreo de vários países, incluindo o espaço aéreo jordaniano, e ele falou então que a França decidiu usar os aviões para interceptar o que deveria ser interceptado. Então o governo israelense já tinha falado do apoio francês, britânico e americano para fazer essas interceptações, mas a França ainda não tinha falado oficialmente sobre isso. O presidente francês então confirma essa informação. Também Emmanuel Macron falou que os ataques do dia 7 de outubro, que iniciaram a guerra em Gaza, feitos pelo Hamas, foram o evento que desencadeou toda essa situação que a gente vê no Oriente Médio. Mas ele disse que também o ataque que Israel fez ao consulado do Irã na Síria também ajudou a trazer essa resposta, então, do Irã posteriormente. Mas, ao mesmo tempo, ele também disse que a resposta do Irã foi desproporcional, porque foi a primeira vez que o país, então, atacou Israel no seu território e foi um ataque sem precedentes. Também o presidente francês disse que ao atacar Israel no seu solo, o Irã causou uma ruptura profunda e o que se abriu é muito perigoso em termos de reação. Ele também destacou a vitória de Israel, que conseguiu interceptar quase todos os mísseis e drones, e falou que agora, então, a França, assim como outros países, estão fazendo de tudo para evitar uma conflagração, e esse que é o risco, que é de uma conflagração e de um espalhamento do conflito pela região. Ele falou que o risco se estende além do Irã, também ao Hezbollah, que é um grupo terrorista que atua no Líbano e que é apoiado pelo Irã, além dos Houthis, que atuam no Iêmen, e também milícias na Síria. Então ele falou que também há um risco de que esses grupos que são apoiados pelo Irã atuem por procuração. É aquela palavrinha que a gente tem escutado muito depois desse ataque do Irã, que seria a guerra por proxy, né? Pelos proxies, por esses grupos que são utilizados pelo Irã por procuração. Então, uma análise que se faz, né, Elise, que a gente escuta muito também essas potências ocidentais fazendo, é que essa guerra, ela acontecia nas sombras por procuração, isso já há alguns anos, desde a Revolução Islâmica de 79, ou mais recentemente, quando houve a dissolução da União Soviética e Israel e Irã passaram a disputar poder no Oriente Médio, e agora, com esse ataque do Irã, a guerra vem à luz, a guerra pode sair das sombras, é isso que essas potências querem evitar. Só para finalizar, uma última informação também, o G7 se reuniu ontem, chegou a uma declaração condenando os ataques e também nessa discussão no âmbito do G7, os países europeus, assim como a França e outros, também estão discutindo
E essas maiores potências industrializadas do mundo estão discutindo também como isolar o Irã por meio de sanções e também classificando a Guarda Revolucionária do Irã como um grupo terrorista e para tentar evitar que isso gere uma escalada maior. Então, trazer sanções e também condenações à Guarda Revolucionária do Irã para evitar um aumento da tensão na região. Volto com você, Elisa. Muito obrigada, Priscila Asbeck. Muito importante.